Queridos irmãos, a graça e a paz, no nome de Cristo Jesus, Senhor nosso e Salvador nosso. Vamos meditar no Salmo de número 1. Diz assim, a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo é um salmo de sabedoria e que serve de introdução à coletânea do Saltério. O estudo bíblico deste salmo revela um contraste entre a atitude do justo e do ímpio para com Deus, para com a lei de Deus. O justo, ele ama a lei do Senhor, ele medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o ímpio despreza, odeia a lei do Senhor. Isso significa que este salmo fala da palavra de Deus, e a palavra de Deus nesse salmo revela dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do juízo. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam, transgridem, desprezam a palavra de Deus. Esse salmo, ele tem um esboço bastante interessante. Primeiro, nos fala do retrato do justo e seu comportamento, do versículo 1 ao versículo 3. Nos mostra um retrato do ímpio e sua reprovação diante de Deus, diante da lei do Senhor, versículo 4 ao versículo 5. No versículo 6, nós vemos a confirmação do justo e a ruína do ímpio. Não é possível afirmar quem escreveu este salmo. Também não se sabe exatamente quando este salmo foi escrito. Mas esse salmo, ele nos ensina o comportamento, nos mostra o retrato do justo. O salmista começa a dizer que o homem justo, ele é bem-aventurado. Nesse contexto, essa expressão é ainda mais enfática do que a ideia da felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especial de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação no Senhor. O salmista diz que uma pessoa reta é uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas que deliberadamente são perversas. São pessoas deliberadamente perversas. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. O salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente quebram, desobedecem a lei de Deus e não se importam nem um pouco com a palavra de Deus. E nós vemos aqui que o salmista, ele diz que uma pessoa reta não se assenta na roda dos escarnecedores.
Os escarnecedores são aqueles que debocham, ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é algo que traz alegria em seu coração. É interessante notar a forma agressiva com que o salmista aplicou os verbos neste salmo. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém e nem se assenta. Sua intenção neste salmo é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele evita na sua vida. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois bem, então nós vemos aqui o compromisso do justo com a lei do Senhor. O salmista, ele fala que o justo, ele tem prazer de meditar na lei do Senhor. Enquanto há prazer no justo na lei do Senhor, há desprezo do ímpio na lei do Senhor. Então, a lei de Deus, ela traz vida, traz alegria, traz paz para o coração do homem. Então o prazer dele é meditar. A palavra traduzida aqui no verbo meditar, no hebraico significa dizer em alta voz. O que o salmista está dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas Escrituras, pensando, refletindo, se alimentando com a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, porque esse é o prazer que ele tem. E por fim, o salmista compara o homem justo como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa é uma figura muito apropriada e frequentemente usada nas Escrituras, que fala que as bênçãos de Deus é sobre aquele que tem prazer em obedecer à lei do Senhor. Uma árvore plantada onde há abundância de água, ela está sempre viçosa, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente. O retrato do ímpio e sua reprovação diante de Deus nos mostra que os ímpios agem de uma forma completamente diferente, contrária e oposta ao justo. Entretanto, o justo é como uma árvore plantada em um solo fértil, onde há abundância de água, e o ímpio é como uma palha que o vento dispersa. Essa é uma figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil e sem valor. Uma árvore impotente possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada com o vento. Aqui, um contraste entre o justo e os ímpios fica ainda mais evidente. O justo é como uma árvore viçosa, mas o ímpio é como uma árvore morta e seca, isto é, como palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada. Por esse motivo, o salmista explica que os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Ainda que muitas das vezes ele se infiltre no meio dos justos, eles não poderão permanecer para sempre. A parábola do joio e do trigo, falada pelo próprio Jesus, nos mostra isso. No dia do retorno de Cristo, essa separação será final. João Batista, ele falou que Jesus, ele tem na sua mão a pá que limpa a eira, recolhe o trigo no celeiro e queima a palha no fogo, que nunca se apagará. Queridos, a confirmação do justo está neste salmo e a ruína do ímpio.
O salmista termina este salmo mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Ele ensina que há dois caminhos nesta vida, isto é, o caminho da retidão e o caminho da impiedade. São determinadas pela revelação do indivíduo com o Senhor. Por isso o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Essa declaração não significa apenas um reconhecimento cogitivo de Deus acerca da conduta dos justos. Deus, ele é onisciente, onipresente. Deus não só conhece o futuro, mas Deus foi quem criou o futuro. Todas as coisas estão no controle de Deus. Então o salmista, ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. E ele está se referindo aqui a um envolvimento pessoal, a um relacionamento especial entre Deus e os seus servos. Isso significa que o próprio Deus se revelou ativamente, de uma forma íntima, na vida do homem. Mas por outro lado, o salmista diz, na frase final do salmo, que o caminho dos ímpios perecerá. Muitas das vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena. Inclusive isto ocorre frequentemente em conexão com a opressão dos justos. Muitos salmos tratam dessa questão. O próprio Davi, no salmo de número 37, ele diz: não fique com raiva, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e eles murcharão como a erva verde. E o salmista, ele diz: confia no Senhor e faça o bem. Então, o salmista, ele fala que o nosso olhar não deve estar no ímpio, mas o nosso olhar deve estar no Senhor. E nós vemos também que Asaf, ele também falou que ele tinha, por um momento, ele tinha observado o ímpio prosperar, e isso estava trazendo sofrimento para a sua vida. Ele diz aqui no Salmo de número 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desvaleceram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, nós vemos que o caminho do ímpio é temporário. A alegria do ímpio é temporário. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas temos que ter a certeza de uma coisa: que Deus está presente em nossas vidas, e que no grande dia do Senhor, nós receberemos de uma forma completa os benefícios de Deus sobre nossas vidas. E eu quero concluir, em primeiro lugar, dizendo que o justo, ele é bem-aventurado. E essa bem-aventurança, ela não é fruto de nossa própria capacidade ou habilidade, mas do Senhor. O homem, ele é bem-aventurado porque ele recebeu de Deus a sua graça especial e seus benefícios. Cabe a nós buscarmos uma intimidade com Deus, um relacionamento profundo com Deus. Em segundo, este salmo nos ensina que a condição do ímpio é ilusória, é passageira. Do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e fortes, mas à vista de Deus são desprezíveis, frágeis e destinados ao julgamento. E por fim, esse salmo, ele nos ensinou, ele nos mostra que o justo sempre será amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições na vida. O curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente a nossa vida
e o nosso caminho. E Deus não vai permitir que venhamos a terminarmos em ruína junto com os perversos. Deus não vai permitir. Que possamos olhar para este salmo e possamos dizer em uma só voz que o nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que a graça de Deus transborde em seu coração, hoje e sempre. Amém.